Em seus passos, o que faria Jesus? Capítulo 9. Henry Maxwell terminou a leitura e largou o jornal. Tenho de falar com Powers. Isso é consequência da promessa que ele fez. Então se levantou e, quando estava saindo, a esposa lhe perguntou: Henry, você acha que Jesus teria feito o mesmo? Maxwell pensou por um momento e respondeu sem pressa: Sim, acho que ele teria feito a mesma coisa. De qualquer forma, a decisão foi de Powers. Todos que fizeram a promessa sabem que não estão decidindo o que os outros devem fazer, mas decidindo apenas para si próprios. E a família, como fica nessa história? Como será que a Sra. Powers e a Célia vão receber isso? Será bem difícil, não tenho dúvida. Esta será a cruz de Powers. Elas não entenderão as razões dele. Maxwell saiu e caminhou até o outro quarteirão onde o superintendente Powers morava. Para seu alívio, ele mesmo veio abrir a porta. Houve um aperto de mãos, silencioso, pois logo entenderam um ao outro sem necessidade de palavras. Nunca havia existido um vínculo tão forte entre um pastor e sua ovelha. "O que você vai fazer?" perguntou Maxwell, depois de terem conversado um pouco sobre o assunto. "Com relação ao novo emprego? Ainda não sei. Não pensei em nada. Posso voltar para minha profissão anterior de operador de telégrafo. Minha família não será afetada a não ser no aspecto social." Powers falava com tristeza, mas estava calmo. Henry Maxwell nem precisava lhe perguntar como se sentiam a esposa e a filha. Ele sabia que o superintendente estava sofrendo bastante por causa delas. "Há uma questão que gostaria de deixar com o senhor", disse Powers depois de um momento. "É o trabalho que começamos nas oficinas. Pelo que eu saiba, a companhia não vai se opor à sua continuidade. Uma das contradições no mundo ferroviário é que eles incentivam a presença da Associação Cristã de Moços e de outros grupos cristãos, mas ao mesmo tempo cometem atos perversos e contrários à fé cristã no gerenciamento das próprias companhias. Com certeza, eles sabem que para a empresa vale a pena ter em seus quadros funcionários cristãos, honestos e equilibrados. Por isso não tenho dúvida de que cederão espaço para que seja usado com esse propósito. Mas gostaria que o senhor fizesse a minha ideia ser implementada. É possível? O senhor conhece bem o plano que eu tinha em mente, e a impressão que deixou sobre os operários foi muito positiva. Apareça por lá sempre que puder. Faça que Milton Wright se envolva, fornecendo móveis e patrocinando o espaço do café e as mesas de leitura. Posso lhe pedir isso? Sim, respondeu Henry Maxwell. Ele ficou um pouco mais e, antes de sair, orou com o superintendente. Então se despediram com um aperto de mãos, silencioso, como se fosse um novo sinal do discipulado e da comunhão cristã que desfrutavam. O pastor da primeira igreja foi para casa profundamente movido pelos fatos da semana. Aos poucos, desenvolvia-se nele a certeza de que o compromisso de fazer o que Jesus faria estava revolucionando sua igreja e toda a cidade. A cada dia, via-se novas consequências do cumprimento daquela promessa. Maxwell não achava que aquilo era tudo. Na verdade, ele estava vendo só o início dos eventos que iriam transformar a história de centenas de famílias, não só em Raymond, mas por todo o país. Quando pensava em Edward Norman, Rachel e Sr. Powers, com todos os desdobramentos que seus atos tornaram possíveis, ele não podia deixar de ficar extremamente interessado em saber que efeito haveria se todas as pessoas da primeira igreja que tinham assumido o compromisso fossem fiéis em honrá-lo. Será que todos cumpririam a promessa feita ou alguns desistiriam quando a cruz ficasse pesada demais?
Era essa a pergunta que estava se fazendo na manhã seguinte em seu gabinete, quando o presidente da Sociedade de Jovens de sua igreja chegou para conversar com ele. Acho que não devo incomodar o senhor com o meu problema, disse o jovem Morris, indo logo ao assunto. Mas, Sr. Maxwell, acho que o senhor pode me orientar um pouco. Ainda bem que você veio. Pode falar, Fred. Ele conhecia o jovem desde seu primeiro ano no pastorado e o amava e admirava pelo seu trabalho coerente e fiel que realizava na igreja. Bom, a verdade é que estou desempregado. O senhor sabe que fiz algumas reportagens para o jornal Sentinela depois que me formei no ano passado. Acontece que no sábado passado, o Sr. Burr me pediu que no domingo cedo eu saísse para obter informações detalhadas sobre aquele assalto ao trem no entroncamento. Ele queria que eu escrevesse a matéria inteira para a edição extraordinária que saiu na segunda-feira, e tudo isso apenas para ser mais rápido que o diário de notícias. Recusei-me a ir, e ele me despediu. Ele não estava num dia muito bom, e acho que se não fosse isso, não teria agido assim. Ele sempre me tratou muito bem. Bom, o senhor acha que Jesus teria feito a mesma coisa que eu fiz? Estou perguntando isso porque alguns colegas disseram que fui um tolo ao não fazer o trabalho. Como cristão, preciso sentir que meus atos têm motivações que podem parecer estranhas para os outros, mas não tolas. Qual a sua opinião sobre isso? Fred, acho que você manteve seu compromisso. Não acho que Jesus faria matérias para um jornal em pleno domingo. Obrigado, Sr. Maxwell. A princípio fiquei um pouco perturbado com tudo isso, mas quanto mais reflito sobre a questão, melhor me sinto. Morris levantou-se para ir embora, mas o pastor também se levantou e colocou a mão sobre o ombro dele em sinal de afeto. O que você está pensando em fazer, Fred? Eu ainda não sei. Tenho pensado em ir para Chicago ou qualquer outra cidade grande. Por que você não tenta alguma coisa no diário de notícias? Eles não estão precisando. Não pensei em me candidatar ali. Maxwell pensou por um momento. Vamos à redação do diário para conversar com Norman sobre o assunto. Assim, poucos minutos depois, Edward Norman recebeu em sua sala o pastor e o jovem Morris. E Maxwell explicou-lhe rapidamente o motivo da visita. Posso arrumar um lugar para você no diário, disse Norman, olhar incisivo, mas suavizado por um sorriso cativante. Quero repórteres que não aceitem trabalhar aos domingos. Além disso, estou planejando iniciar um tipo especial de reportagem que acho que você poderá fazer, já que tem afinidade com o que Jesus faria. Ele encarregou Morris de uma tarefa específica e Maxwell iniciou o caminho de volta para o seu estudo, sentindo uma profunda satisfação por ter sido útil e ajudado uma pessoa desempregada a encontrar trabalho remunerado. Ele pretendia ir direto para o gabinete, mas a caminho de casa passou por uma das lojas de Milton Wright. Imaginou que iria apenas dar uma entrada, cumprimentar sua ovelha e desejar-lhe as bênçãos de Deus, pois sabia do que ele estava fazendo para introduzir Cristo em suas atividades comerciais. Mas, quando ele entrou, Wright insistiu para que ficasse e ouvisse quais eram suas ideias. Maxwell perguntou a si mesmo se aquele era o Milton Wright que ele conhecia, uma pessoa prática, um negociante que se pautava pelo código do mundo do comércio, alguém que sempre olhava para todas as coisas se perguntando se podiam dar lucro. Sr. Maxwell, não adianta esconder o fato de que, desde que assumi aquele compromisso, tenho me empenhado para revolucionar a forma como as coisas são feitas na minha empresa. Nos últimos 20 anos, fiz muitas coisas nesta loja que Jesus não faria. Mas isso não tem muita importância se comparado com as muitas coisas que comecei a crer que Jesus faria.
Nas relações comerciais, meus pecados de omissão têm sido mais numerosos que os pecados que cometi fazendo alguma coisa. Qual foi a primeira mudança que você fez? Maxwell sentiu que o seu sermão podia esperá-lo no gabinete. À medida que prosseguia a conversa com Milton Wright, ele percebia que tinha achado material para um sermão sem ter de voltar ao gabinete. Acho que a primeira mudança que eu tinha de fazer estava relacionada com o conceito que eu tinha dos meus empregados. Na segunda-feira, depois daquele domingo, vim para cá e comecei a me perguntar: o que faria Jesus em seu relacionamento com estes funcionários contadores, office boys, transportadores e vendedores? Procuraria estabelecer algum tipo de contato pessoal com eles, diferente do relacionamento que tenho mantido esses anos todos? Respondi de imediato com um sim. Então me perguntei como seria esse relacionamento e o que ele me levaria a fazer. Não consegui responder à minha pergunta de forma satisfatória sem antes reunir todos os meus empregados e ter uma conversa com eles. Convidei a todos, continuou, e na terça-feira de noite fizemos uma reunião lá fora, no depósito. Muitas coisas boas resultaram daquela reunião. Não foi algo fácil, pois eu não tinha o hábito de fazer isso e devo ter cometido alguns erros. Mas, Sr. Maxwell, o senhor não acreditaria se eu lhe contasse o efeito que aquela reunião teve sobre alguns dos meus empregados. Perto do final, vi mais de uma dezena deles com lágrimas escorrendo pelo rosto. E continuei perguntando: o que faria Jesus? Quanto mais eu perguntava, mais era levado a pensar em desenvolver um relacionamento pessoal e de amor cristão com os funcionários que têm trabalhado para mim todos esses anos. Há coisas novas acontecendo todos os dias, e nesse exato momento me encontro no meio de uma completa reformulação de todo o negócio no que se refere aos motivos que me levam a tocá-lo, disse. Não conheço praticamente nada sobre planos de cooperação nem sobre a aplicação que se pode fazer deles na minha loja. Por isso, estou tentando encontrar informações em todas as fontes possíveis. Faz pouco tempo, estudei a vida de Titus Salt, o grande proprietário de engenhos de Bradford, na Inglaterra. Ele construiu uma cidade modelo às margens do Aire. Há muita coisa em suas ideias que poderá me ajudar, mas ainda não decidi todos os detalhes. Não estou bem habituado com os métodos de Jesus, mas veja isto. Wright estendeu a mão animadamente até um dos escaninhos de sua escrivaninha e pegou uma folha de papel. Fiz um esboço do planejamento que Jesus provavelmente faria no estabelecimento comercial como este. Gostaria que me desse sua opinião sobre ele. O que Jesus provavelmente faria como empresário no lugar de Milton Wright? Em primeiro lugar, entraria para o negócio com o propósito de glorificar a Deus e não com o objetivo primário de ganhar dinheiro. Não consideraria seu o dinheiro gerado pelo negócio, mas o veria como um fundo a ser usado para benefício das pessoas. Seu relacionamento com todas as pessoas por ele empregadas seria pautado no amor e na ajuda. Ele sempre pensaria em todos os funcionários como almas a serem salvas. Esse pensamento sempre seria mais importante do que ganhar dinheiro com o negócio. Nunca faria nenhuma só coisa sequer que fosse desonesta ou questionável, nem tentaria, sob circunstância alguma, tirar vantagem de outros do mesmo ramo. O princípio do altruísmo e do serviço iria dirigir todos os detalhes no negócio. Baseado nesse princípio, ele iria configurar todo o planejamento das suas relações com empregados, com clientes e, em geral, com o mundo dos negócios com o qual estava acostumado. Henry Maxwell leu o documento com atenção. Lembrou-se de sua tentativa no dia anterior de esboçar de modo concreto o que ele considerava que Jesus provavelmente faria.
Estava bem compenetrado quando levantou os olhos do papel e encontrou o olhar ansioso de Milton Wright. Você acredita que continuará tendo lucro se seguir essas diretrizes? Acredito. O senhor não acha que o altruísmo praticado com inteligência deve funcionar melhor do que o egoísmo inteligente? Se os funcionários começarem a perceber uma participação pessoal nos lucros da casa, e mais que isso, se tiverem amor por eles mesmos como parte da empresa, não serão mais cuidadosos, econômicos, diligentes e fiéis? Concordo com o senhor, mas muitos outros empresários não concordam, certo? Refiro-me a isso de um modo geral. E o seu relacionamento com o mundo egoísta que não tenta ganhar dinheiro seguindo princípios cristãos? Isso complica as minhas ações, com certeza. O seu plano prevê o que será conhecido como cooperação? Sim, pelo menos até onde já cheguei. Como lhe disse, ainda estou estudando com cuidado os detalhes. Tenho toda a certeza de que, em meu lugar, Jesus seria inteiramente altruísta. Ele amaria todas essas pessoas se trabalhassem para ele. Consideraria a ajuda mútua como o principal propósito da empresa e conduziria todas as coisas de modo que o reino de Deus fosse obviamente a primeira coisa a ser buscada. Como disse, estou trabalhando em cima desses princípios gerais. Preciso de tempo para completar os detalhes. Ao sair, Maxwell estava profundamente impressionado com a revolução que já se operava na empresa. Ao sair da loja, captou um pouco do novo espírito que reinava no lugar. Não havia dúvida de que o novo relacionamento de Wright com os funcionários, em menos de 2 semanas, estava começando a transformar todo o local. Isso podia ser visto com clareza no modo de agir e no rosto dos funcionários. Se ele continuar assim, será um dos pregadores mais influentes de Raymond, disse Maxwell consigo mesmo ao chegar de volta ao gabinete. Mas ficava a dúvida sobre sua perseverança quando começasse a perder dinheiro, como parecia que ia acontecer. Então orou para que o Espírito Santo, que já se manifestara com grande poder entre os discípulos da primeira igreja, pudesse habitar todos eles. Foi com essa oração nos lábios e no coração que ele começou a preparar o sermão que seria apresentado ao povo da igreja no domingo. O assunto eram os bailes de Raymond, pois é isso que ele achava que Jesus faria. Maxwell nunca havia pregado contra os bailes do jeito que faria, e sabia que as coisas que iria dizer poderiam causar-lhe sérias consequências. Assim mesmo, prosseguiu com seu sermão, e a cada trecho que escrevia perguntava: Jesus diria isso? No meio do trabalho de escrever o sermão, colocou-se de joelhos. Só ele sabia o que aquilo lhe significava. Quando havia feito algo assim ao preparar sermões antes da transformação ocorrida em seu conceito de discipulado. Agora olhava para seu ministério de uma forma que não lhe permitia pregar sem pedir sabedoria por meio da oração. Não estava mais preocupado com oratória nem com efeito sobre os ouvintes. A questão mais importante agora era: o que faria Jesus? Na noite de sábado, o retângulo testemunhou uma das cenas mais impressionantes já vistas pelo Sr. Gray e esposa. As reuniões eram cada vez mais frequentadas a cada noite que Rachel cantava. Alguém que passasse durante o dia pelo retângulo poderia muito bem ouvir comentários sobre as reuniões. Não se pode dizer que antes daquela noite de sábado, as blasfêmias, a impureza e as bebedeiras houvessem diminuído de modo considerável. O retângulo não admitiria que estivesse ocorrendo alguma melhora ou que até as músicas haviam suavizado as condições reinantes. As pessoas do lugar orgulhavam-se de serem duronas. Apesar disso, muitos estavam se curvando diante de um poder imensurável e irresistível que não conheciam o suficiente. Gray havia melhorado da garganta e no sábado já estava em condições de falar.
Mas sua garganta ainda o obrigava a não abusar, de modo que as pessoas foram obrigadas a manter silêncio para conseguirem ouvi-lo. Aos poucos, elas começaram a entender que aquele homem estivera ali falando durante semanas, dedicando seu tempo e seus esforços para oferecer-lhes a oportunidade de conhecerem um Salvador, e tudo isso era motivado por um amor altruísta que sentia por elas. Naquela noite, a multidão fez silêncio, do mesmo modo que os respeitáveis ouvintes de Henry Maxwell sempre faziam. Havia muito mais pessoas ao redor da tenda e os bares estavam praticamente vazios. O Espírito havia finalmente se manifestado e Gray sabia que uma das principais orações de sua vida estava para ser respondida. Quanto a Rachel, estava cantando melhor ainda, de um modo tão admirável que nem Virginia nem Jasper Chase já tinham presenciado algo parecido. Eles haviam chegado junto com o Dr. West, que ao longo da semana dedicara todo o tempo livre dando consulta grátis a algumas pessoas do retângulo. Virginia estava no órgão. Jasper sentou-se num banco da frente e olhava para Rachel, e o retângulo se movia embalado pela música que vinha do palco. Jesus, Senhor, me achego a ti. Tua ira santa mereci. Ó, dá-me alívio mesmo aqui. Aceita um pecador. Gray não precisou falar muito, e estendeu a mão num gesto de convite. E, de ambos os corredores da tenda, pecadores arrependidos, tanto homens como mulheres, caminhavam na direção do palco. Uma moça que vivia na rua parou junto ao órgão. Virginia olhou para o seu semblante. Então, repentina e poderosamente, aquela moça rica percebeu pela primeira vez na vida o que Jesus deve ter representado para a mulher pecadora. Foi como se Virginia tivesse renascido. Levantou-se do órgão, foi até ela, olhou-a no rosto e segurou-lhe as mãos. A moça estremeceu, caiu de joelhos e, soluçando, apoiou a cabeça sobre o encosto do banco à sua frente, mas ainda segurando-se em Virginia. Depois de hesitar por um instante, Virginia ajoelhou-se ao lado dela e as duas ficaram ali, de cabeça baixa. As pessoas haviam se colocado em fila dupla junto ao palco e muitas ficavam de joelhos e choravam. Então, um rapaz bem vestido, diferente dos outros, avançou pelo meio dos bancos e ajoelhou-se ao lado do bêbado que havia perturbado a reunião no dia em que Maxwell pregara. Ele estava a uma pequena distância de Rachel Winslow, que ainda cantava com voz suave. Então, ela se virou por um momento e olhou em sua direção. E, maravilhada, percebeu que se tratava de Roland Page. Sua voz falhou por um instante, mas ela continuou. Eu venho como estou. Eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Sua voz era a voz do anseio divino, e naquela hora o retângulo viu-se levado para o porto da graça redentora.